Ah, que maravilha! Essa vai passar rapidinho, esses 20 minutinhos vão voar com muito conhecimento e humor aqui no meu, no seu, no nosso Carecas de Saber. Oi, seres humanos, tudo bem com vocês? Meu nome é Marta e hoje a gente vai bater um papo muito legal, como sempre, né? Sobre um grupo de animais que é extremamente interessante e um grupo de animais que tem, assim, algumas coisas marcantes no reino animal para facilitar a vida dos outros bichos, né? Lembra que a gente sempre está fazendo assim, olha, o bicho surge uma estrutura nesse animal que essa estrutura vai continuar no reino animal a partir dele, tá? Então vamos lá, gente, olha, isso daqui é quando você não tem tião para desenhar. Olha o que eu desenhei aqui, né, nos meus bichinhos, que lindos. Mas vamos lá, vamos primeiro conhecer quem são esses répteis, tá? E por que será que eles têm esse nome, né? O réptil, esse nome réptil vem do quê? Aquele que rasteja, tá? Por quê? Porque esses bichos sempre têm a questão de estar muito próximos do solo, né? E, nossa, gente, réptil tem milhões de histórias, de coisas, né? Que, coitados, eles levam o pato de tudo, né? Embora eles sejam répteis, mas eles levam a culpa de todas as coisas. Porque, principalmente se for cobra, né? Ou serpente, que, coitados, né? E tartaruga, que o povo faz simpatia, tem um monte de coisa aí, tá? Mas vamos ver quem são efetivamente. Vamos lá. Nós temos os quelônios, nós temos, que são esses que eu vou falar deles já já. Nós temos os escamados, né? Porque eles têm umas escamas na pele ali, como o próprio nome está falando, tá? Que são lacertílios, que são lagartos, lagartixas e similares. Anfisbelídeos, que são as anfisbênias, que são aquelas cobras com duas cabeças, tá? Na realidade não são duas cabeças, que a gente já vai falar daqui a pouquinho. E os ofídeos, tá? Que são as serpentes. E os crocodilianos. Então, nós temos 3 ordens, tá? Quelônios, escamados e crocodilianos. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui nos quelônios, certo? Os quelônios são tartarugas, tanto de água doce como de água salgada, cágados, jabutis, que são esses terrestres especificamente, e cágados que têm esse pescoção, tá? Então, vamos lá, gente. Como que é? Deem uma olhadinha aí na foto, né? Então, essas que vocês estão vendo primeiro são essas tartarugas aqui de água doce, tá? Muitas pessoas compram, infelizmente, né, essas tartaruguinhas de água doce, como o tigre d'água, por exemplo, e que esses bichos acabam crescendo um monte e o povo acaba liberando para tudo quanto é canto, tá? Qual é a característica da tartaruga, gente? A tartaruga, ela tem o casco, né, um pouquinho mais achatado, como vocês estão vendo aqui no desenho e como vocês viram na imagem, e elas têm os membros anteriores e posteriores modificados com membranas interdigitais para natação, porque esses bichos aqui ou são de água doce ou são de água salgada, né? Então, as imagens que eu mostrei da tartaruga de água doce e da tartaruga de água salgada, tá? Então, esses bichos aqui são aqueles que têm essas membranas interdigitais para natação. Jabuti, que é esse bicho aqui, tá? O que acontece, gente? Olha o que eu tomei cuidado de fazer. O casco, né, o plastrão e o casco, o que acontece, gente? Ele é muito mais côncavo, como vocês estão vendo, tá? E os pezinhos, gente, eles são arredondadinhos, parecendo muito como um pezinho de elefante, tá? Só que eles têm unhinhas aqui nas patinhas, beleza? A cabeça mais arredondada também, certo? Então, esses bichos são específicos do quê, gente? São terrestres. Gente, não jogue um jabuti na água porque ele vai afundar e vai morrer afogado, pelo amor de Deus, tá? E aí nós temos os cágados, que são esses aqui, tá? Qual é a característica marcante do cágado? O cágado também é aquático, né? E ele tem um pescoção comprido, tá vendo? Ó, esse pescoção é o que caracteriza o cágado. Então, quelônios nós temos tartarugas, nós temos jabutis terrestres e nós temos os cágados que também são aquáticos, tá? De qualquer maneira, gente, esses
indivíduos aqui, eles respiram por pulmões, tá? Então, mesmo que eles sejam aquáticos, em algum momento eles têm que sair, tá? Para fazer o quê, gente? Para realizar as trocas gasosas, porque a respiração deles se dá por pulmões. A diferença que existe, gente, é que, por exemplo, nas tartarugas marinhas, tá? Como elas ficam muito tempo no mar e às vezes elas demoram um pouquinho para emergir, o que acontece? Elas têm uma região que é a cloaca, tá? E nessa cloaca, que a cloaca é aquela aberturinha, né, que tanto sai a parte do digestório como também na parte do reprodutor, aqui na cloaca elas têm uma adaptação para trocas gasosas, tá? Então as tartarugas marinhas elas têm também respiração cloacal. Por quê, gente? Porque elas podem ficar um tempo, né, mais tempo submersas e elas acabam fazendo as trocas gasosas também pela cloaca, tá? Agora, olha que interessante. Quais são as adaptações deste povo aqui? Primeiro, gente, na pele. Esses animais, eles têm são estruturas como placas que eles têm formando essa carapaça deles. Então, deem uma olhadinha aí na figura, tá? Onde eu tenho o quê, gente? Onde eu tenho essas placas mesmo desses animais, tá? Ó, dá uma olhadinha aí como que tá a figura, bonitinho, que são essas placas que estão na pele desses animais, né? Formando essa carapaça desses bichos, tá? E você consegue ver certinho essa carapaça, essa formação da carapaça aqui. Outra coisa interessante desses quelônios, gente, eles não têm dentes. Por conta disso, eles têm aqui um bico córneo. Gente, você vai falar assim, mas bico não é só de ave, né? Não. Aqui nos nossos quelônios, nós temos um bico córneo. Olhem essa figura também, essa imagem que a gente reservou para vocês, deste bico córneo. E, gente, não fiquem tranquilos não, porque esse bico córneo é um bico o quê, gente? É um bico extremamente agressivo, tá? Se pegar no dedo, ele corta para valer mesmo. Por quê? Porque é todo adaptado para a alimentação desses animais, claro, né? Esses animais aqui, alguns deles são especificamente vegetarianos, outros são carnívoros, tá? Erradamente, muita gente acha que jabuti é só vegetariano, então só dá vegetais e não dá nada de suplemento de proteína animal, e esses animais acabam sofrendo por conta disso, tá? Porque eles acabam buscando também comer outras coisas que não sejam só os vegetais, tá? Então, esses são os quelônios. O que tem de importante? Os grupos, tá? Todos eles respiram por pulmões, obviamente, todos eles botam ovos, todos eles têm fecundação interna, tá? E esses bichos, gente, os répteis, são os primeiros animais que têm o quê? Que têm pênis, né? Olha que interessante. A partir deles é que surge o pênis para poder fecundar a fêmea internamente, tá bom? Vamos conhecer os outros grupos aí. Seres, então, olhem só. O próximo grupo são os escamados. Por que eles recebem esse nome, né? Deem uma olhadinha na imagem, que são essas escamas que se formam em cima do corpo do animal, né? Então, você tem uma adaptação da epiderme, ou seja, da pele, para a formação dessas escamas, tá? É interessante que esses bichos, diferentes dos anfíbios, eles já têm uma questão de um envoltório de queratina muito intenso. Obviamente, né, porque esses bichos aqui, os répteis, eles já são animais que ficam somente na terra, tá? E para eles ficarem na terra, eles têm que ter essas adaptações. Então, o primeiro grupo de escamados, gente, são os lacertílios. Bom, quem são os lacertílios, gente? São lagartos e lagartixas.
Então, deem uma olhadinha nessa figura, olha só. Esse daqui é um lagarto, tá? Um lagarto característico brasileiro, que é um teiu. É um bicho que ele chega, gente, a mais ou menos uns 2 metros de comprimento, contando com a cauda, tá? Então, é um bichão mesmo, um bichão realmente interessante. Aqui no Brasil, gente, muitas pessoas costumam se alimentar desses lagartos, principalmente na região Nordeste, tá? Bom, o próximo, uma lagartixa. Olha só que bonitinha, gente. Lagartixa, eu vou fazer uma defesa às lagartixas aqui. Lagartixas são bichos extremamente importantes. Olha, por que eu separei essa imagem? Para vocês verem que elas comem não só aranhas, como elas comem também pequenos insetos, comem moscas, comem barata, tá? Então elas são nossas protetoras de casa. Agora, o que tem de interessante nessas lagartixas? Olha a patinha desse bicho, né? A patinha desse bicho, ela funciona como um ímã, né? Para quem assistiu, quem gosta lá dos filmes do Missão Impossível, né? Tem um dos filmes que o pessoal cria uma mão, uma luva, que também funciona da mesma forma que funciona a patinha dessas lagartixas para elas poderem andar pelas paredes, tá? Seres, o próximo que vocês estão vendo é uma iguana. Iguana, gente, é um bicho muito comum, né? Na realidade, é o mesmo gênero, a mesma espécie, a iguana, que dá em todas as Américas, tá? Então, dá uma olhadinha no jeitão desse bicho, que é lindo demais, né? Parece um dinossaurão antigão. Aí nós temos outros lagartinhos também, brasileiros, tá? Que são, gente, N espécies de lagartos que nós temos aí. Tudo bem? Bom, além dos lacertílios, nós temos os anfibenídeos. Quem são eles, gente? São as cobras de 2 cabeças. Dá uma olhada nessa imagem que a gente reservou para vocês, tá? Não é que ela tem 2 cabeças, gente. Na realidade, ela tem uma região, é a cabeça mesmo, a região anterior, e uma região posterior que imita uma cabeça, justamente para que ela possa dar uma disfarçada aí, né, com os seus predadores, tá? É um bicho que não representa nenhum perigo, a não ser que você seja mordido por ela, né? Mas também é muito difícil, tá bom? O próximo grupo, olha aqui, gente, olha que lindona, né? Então, a cabeça e a parte do ânus. O próximo grupo, gente, são os ofídeos, tá? Esses ofídeos, eles são todas as nossas serpentes. Gente, daria para falar um ano só sobre serpentes, principalmente aqui no Brasil, tá? Mas dá uma olhadinha nessas imagens. Então, essa daqui é uma cascavel, como todo mundo conhece, tá? Essa daqui é uma cobra que a gente chama de cobra papagaio, tá? Tem muitos nomes, né? Um nome popular, que é um bicho que fica em árvores, tá? E aqui, gente, eu separei para vocês algumas serpentes que são peçonhentas aqui no Brasil. Então, nós temos, em primeiro lugar, a coral, que é a coral verdadeira, óbvio, né? Que causa inúmeros acidentes. Depois a cascavel, depois a surucucu, tá? E depois a jararaca. Então, inclusive, tem no estado de São Paulo tem uma ilha, né? Que é a Ilha da Queimada Grande, onde você tem uma espécie específica da ilha, que é a jararaca ilhoa, tá? Que é um animal específico extremamente venenoso, tá bom? Bom, o que tem de característica importante nesses escamados? Eles já têm dentes, tá? Todos os lacertílios, até mesmo os anfibenídeos, eles têm dentes. E esses dentes, gente, eles podem ou não inocular veneno, como no caso dos ofídeos, tá? Os ofídeos têm dentes que inoculam veneno e tem dentes que não conseguem inocular veneno. Então, isso é uma coisa de novidade aqui, inclusive em todo o reino animal aí, né? Uma novidade que são os tipos diferentes de dentes, tá? Outra coisa que eles têm de interessante, gente, são patas, que essas patas têm unhas extremamente hábeis aí para fazer o quê, gente? Para se fixar em troncos, para subir, tá? Isso é característico muito desse grupo nosso aqui dos répteis e
Obviamente, lá nos quelônios a gente viu a questão das unhas e aqui nos escamados também a gente vê isso, tá bom? Vamos ver o outro grupo agora. Seres, então, o último grupo, né, dos répteis são os crocodilianos, que eles recebem esse nome óbvio, né, porque nós sabemos quem são eles, gente. São crocodilos, são jacarés, que são os gaviaus, né? Não é gavião, hein, gente? É gavial, tá? Que eu vou mostrar para vocês quem são eles, né? O que eles têm de características extremamente importantes, né? Esses bichos são terrestres, mas eles têm uma atuação muito melhor na água, principalmente para captura de alimentos, etc. Né? Eles costumam pegar o alimento na beira da água e trazer para a água e dificultar a saída, né, desse animal da manobra que ele está fazendo para poder ingerir esse animal, tá? Bom, mas a pele desses bichos é recoberta por uma estrutura. Dê uma olhadinha na imagem aí que a gente reservou para vocês, tá? Olha que interessante, são placas dérmicas, vejam aí que lindo que é isso, né? Essas placas dérmicas que elas fazem o quê? Elas se posicionam, são extremamente queratinizadas e elas se posicionam de forma a proteger o corpo desses animais, tá? Essas placas dérmicas, gente, elas são placas extremamente resistentes e óbvio, né, para esse bicho poder não sofrer com o ataque de outros animais. Tem aquela aquela máxima, né, brasileira que fala que rio que tem piranha, jacaré nada de costa, né? Justamente por quê, gente? Porque essas placas dérmicas são extremamente resistentes, tá? Deem uma olhadinha nessa figura, que eu nem me arrisquei a desenhar, né? Que são justamente as diferenças entre um gavial, um crocodilo e um jacaré, tá? Então vejam que o gavial, né, tem a imagem, a figura dele mesmo e tem uma vista lateral, ou seja, ele tem essa região da boca muito mais alongada e muito mais afilada. Assim como quando você vê a vista superior da cabeça, você consegue ter essa nitidez do que eu estou falando para vocês, tá? Esses bichos têm uma sequência de dentes assim enormes, tá? E eles estão todos adaptados, obviamente, pelo tipo de dentição, a gente já sabe que eles são extremamente carnívoros, tá? Crocodilo, gente, é um bichão muito maior, né, do que os jacarés. E esse crocodilo, também falar que é maior do que o jacaré, depende de jacaré que eu tô falando, tal, né? Esse crocodilo, se você visualizar, ele tem a cabeça também, né, essa região anterior, mais afilada também, né? Muito mais afilada do que os jacarés. Então, a gente veio numa ordem assim, né? De região anterior, essa região da boca, mais afiladinha no gavial, aí ela vai se tornando um pouco mais arredondada nos crocodilos e no jacaré ela fica bem arredondada, né? Dá para você perceber nitidamente a diferença dos três grupos aí dos crocodilianos, tá, gente? Eu acho que as imagens falam por si aí as suas características, tá bom? Esses bichos, gente, jacarés, crocodilos e os gaviaus, eles têm fecundação interna e eles botam os ovos nas margens desses rios, lagos, lagoas ou mesmo pântanos que eles vivem, tá? E aí a fêmea, ela prepara todo um ninho, né? Porque esses animais não têm temperatura do corpo constante, assim como os anfíbios, eles são pecilotérmicos, tá? Ou heterotérmicos, ou seja, eles dependem da temperatura do ambiente para manter o seu corpo, tá? Então, o que acontece? Esses bichos aqui, eles fazem o quê? Eles montam, né, um ninho todo cheio de gravetos, folhas, etc. Essas folhas e gravetos começam a se decompor e esses ovos que ficam embaixo desses ninhos aproveitam esse calor da decomposição para eles poderem se desenvolver, tá? E saem desse ovo, obviamente, já um jacarezinho com a cara do adulto, né?
Deem uma olhadinha nessa imagem, eu acho que essa imagem fala mais do que qualquer coisa aí, né? O jeitinho do jacarezinho saindo aí com a sua carinha desses ovos. Claro que isso é, né, provavelmente num zoológico e tal, onde você tem a reprodução desses bichos, beleza? Vamos lá então. Seres, então olha aqui, para a gente terminar a nossa história aqui com os répteis, por enquanto, eu quero falar duas coisas importantes e que têm conexão, tá? Primeiro, o processo de respiração, né? Gente, lembrando que a respiração desses animais toda é feita por pulmões, né? Esses pulmões, gente, que são pulmões parenquimatosos. O que significa isso? Que são pulmões não tão simples como dos anfíbios, porque eles já têm regiões, né, que a gente chama de parênquima, que acontece o quê? Que já são tecidos especializados em fazer trocas gasosas, mas que já tem compartimentos. Ainda não é nada daquilo que a gente tem no pulmão humano, com alvéolos, etc., mas é alguma coisa muito parecida, tá? Então, esses bichos répteis só respiram por pulmões. Qual é a exceção, gente? A exceção são as tartarugas marinhas, que têm respiração cloacal também, se elas ficarem muito tempo embaixo d'água. Tudo bem? Esses pulmões, eles são os responsáveis por trazer, né, por realizar a troca de CO2 por O2, né, que eles pegam lá da atmosfera. Que esses bichos, mesmo que eles fiquem na água, eles têm que ter um momento da saída para eles poderem fazer as trocas. Tudo bem aqui? Tranquilo? Vamos ver isso daqui, gente. Este coração é coração de quem? É coração dos quelônios e dos lacertílios, dos escamados, desculpa. E esse daqui é coração de crocodiliano, tem diferença, tá? Primeira coisa, gente, coração de répteis já tem 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, 2 átrios e 2 ventrículos, né? Então aqui é átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, tudo bem? Só que dos quelônios e dos escamados, o ventrículo direito se comunica com o ventrículo esquerdo, então a gente tem mistura de sangue, tá? Como que se processa aqui? Vamos dar uma olhadinha, eu vou fazer isso em laranja para vocês verem bem. O sangue vem do corpo pela veia cava. Lembra que eu falei? Chega no coração sempre uma veia. E essa veia cava traz o sangue para o átrio direito. Do átrio direito, nós vamos para o ventrículo direito. Esse ventrículo direito pulsa o sangue para onde, gente? Para a artéria pulmonar. Tanto o pulmão esquerdo como o pulmão direito. Que a gente tem 2 lobos pulmonares, tá bom? Duas regiões pulmonares. Oxigenou aqui nos pulmões, o que vai acontecer? Nós temos que trazer esse sangue de volta. Então, esse sangue volta para o coração por uma artéria pulmonar, né? Então, aqui nós temos uma artéria pulmonar. O que vai acontecer, então? Essa artéria pulmonar traz o sangue para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, o sangue é mandado para o ventrículo esquerdo. Quando chega no ventrículo esquerdo, o que aconteceu aqui? Misturou sangue oxigenado com sangue sem oxigenação, tá? O ventrículo esquerdo vai fazer o quê? Vai mandar o sangue para o corpo através da artéria aorta, tanto direita como esquerda. Entenderam? Nesse meio de campo aqui nós temos uma mistura. Por isso que a circulação é chamada fechada, que mais? Dupla, porque passa 2 vezes pelo coração, e incompleta, porque está misturando aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha nos crocodilianos. O que acontece? Vamos lá. No crocodiliano, eu já tenho fechado, tá vendo? O átrio direito não se mistura, não tem contato com o ventrículo direito, não tem contato com o ventrículo esquerdo. Vamos dar uma olhadinha o que acontece. Vem do corpo pela veia cava e vai para onde, gente? Átrio direito. Do átrio direito passa para ventrículo direito.
O ventrículo direito vai pulsar esse sangue pela artéria pulmonar, para o pulmão direito e esquerdo, tá? O que vai acontecer, gente? Quando volta pela veia pulmonar. Olha a veia pulmonar aqui. Manda o sangue para o átrio esquerdo, que manda para o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo vai mandar esse sangue para o corpo pela artéria aorta. Mas olha o que acontece aqui no meio. Tá vendo isso verde aqui? Isso daqui é uma conexão que nós temos com a artéria aorta, que está com o sangue oxigenado, com a artéria pulmonar, que está com sangue sem oxigenação. E esse sangue se mistura também, tá? Essa conexão se chama como, gente? Se chama foramen de Panizza ou Panizza, como queiram, tá? Esse foramen é justamente o momento em que os dois sangues oxigenados e sem oxigenação se conectam e acaba misturando o sangue que vai para o corpo do animal. Por isso que todos os répteis, sem exceção, a circulação é dupla, porque passa 2 vezes pelo coração. A circulação é fechada, porque só está girando nos vasos sanguíneos. E ela é incompleta, porque mesmo que nós tenhamos aqui nos crocodilianos os ventrículos sem comunicação, mas existe uma comunicaçãozinha aqui por conta desse foramen, tá? Gente, isso aqui é coisa que o povo pergunta muito no vestibular, tá? O que é esse bendito desse foramen e qual é a diferença de coração dos quelônios e escamados para os crocodilianos? Tudo bem? Seres, vamos parar por aqui hoje, né? Não percam a próxima aula, que aí a gente vai falar de reprodução e outras características dos répteis, mas, então, por enquanto é só, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Um beijo no coração e até a próxima!